Toda terça-feira nós postamos uma pergunta. E essa semana, ou a pergunta dessa semana, foi sobre um ferimento de arma de fogo. Como que eu atendo? Na verdade, não como eu atendo em si um ferimento. O ferimento, como eu transporto. Coloco na maca rígida ou na prancha rígida. Cada local, às vezes, denomina a maca de uma maneira, né? Uns falam prancha, outros falam maca. Mas é aquela tábua rígida que a gente transporta o paciente. Então, se o seu local fala maca, porque uma vez eu falei maca, o pessoal, não, aqui é prancha. E uma vez eu falei prancha, o pessoal falou, não, aqui é maca. Não conheço por outro nome. Então, a pergunta dessa semana, eu até imprimi ela. Olha só, eu vou ler ela e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Eu tenho umas coisinhas que eu vou falar hoje na live, que é muito importante você saber. Geralmente é alguma coisa relacionada com o que a gente posta. Toda semana, todo dia, na verdade, a gente posta um conteúdo diferente. E, pessoal, não é minha opinião pessoal. É através do que diz referências. E a referência mais usada no Brasil é o PHTLS. Não é a única referência, tá? Entendam que não é porque talvez não está aqui, ou porque o PHTLS recomenda que eu faça de uma maneira diferente, que eu tenho que seguir ele 100%. Ele vai me dar um norte, tá? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. A pergunta dessa semana foi a seguinte. Você é o socorrista da ambulância, então você está chegando na ambulância e você chegou para atender um masculino caído no chão. Pessoal, ambulância chegando, eu não preciso nem explicar que a primeira coisa ou a primeira atitude que a gente toma é sobre a segurança de cena. A cena tem que estar sempre segura para mim e para minha equipe. Depois a cena tem que estar segura para os terceiros e por último para a vítima. Por que não primeiro para a vítima e depois os terceiros? Porque a vítima ela já é uma vítima. E se eu não deixar a cena segura para os terceiros, por exemplo, que a gente costumamos chamar de curiosos, que estão ali pela cena, eles vão virar também vítima e aí a gente vai ter um problema, que além de uma pessoa para atender, poderemos ter mais, tá? Então vamos lá. Você é o socorrista que chegou para atender um masculino caído no chão. Ao avaliar, você verifica que os sinais vitais estão estáveis. Então ele levou os tiros ali, mas ele está bem. Os sinais vitais estão estáveis. Ou seja, está tranquilo. Vamos ver agora onde pegou esse tiro. Ele levou 2 tiros. Um na região abdominal, onde a gente tem um problema, região abdominal, e na perna direita. Um sangramento na região abdominal, a maioria das vezes é feito por pressão, certo? Eu não consigo passar um torniquete na barriga do paciente. E a perna direita, sim, aí eu tenho vários métodos de parar esse sangramento. Mas aqui a gente não está falando de sangramento. Vamos lá. O paciente está consciente, orientado, contactuante. Qual a sua conduta em relação ao transporte dos pacientes? E aí a gente deu a opção de escolher uma opção abaixo, né? Colocar ele, opção A, colocar ele na maca clínica da ambulância, sem colar cervical. A maca clínica que a gente fala é aquela maca. Eu até coloquei um desenho aqui, vamos ver se está focando bem, como que está ali. A maca clínica é essa azulzinha aqui, ó. É aquela maca onde o paciente vai deitado ali, certo? Então aquilo ali a gente chama de maca clínica. Ou colocar, letra B, colocar na maca rígida, e aí quando eu falo maca rígida é isso aqui. Colocar na maca rígida com colar cervical, com head block. Tem gente que chama isso aqui de coxim, mas o nome seria head block. Mais conhecido como coxins mesmo. Com headblock e aí com tirantes. Colar cervical, headblock, tirantes. Ou seja, uma imobilização ou restrição total dessa coluna. Igual a gente faz em trauma, tá? Quando pega um trauma. E a letra C, colocar na maca rígida, só que sem colar, sem headblock e sem tirantes. Bom, quando a gente volta na história do APH e a gente entende para que foi feita essa maca, a gente começa a entender que nem sempre ela leva um benefício para o paciente, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, a perfuração por arma de fogo, muitas vezes vocês vão ler em livros por aí, escrito PAF, P-A-F ou F-A-F, que é FAF. O PAF é perfuração por arma de fogo e o FAF é ferimento por arma de fogo. O que o PHTLS, então, fala sobre isso? Esse aqui é o PHTLS 9, tá? Eu vou voltar um pouquinho, pessoal,
E vou mostrar para vocês o que o PHTLS, o intermediário, que a gente considera o 8, fala. O que o PHTLS 7 fala. E o que o PHTLS 6 comenta sobre isso. Vamos voltar no tempo, lá no PHTLS 6. Então vamos lá. Ferimento de arma de fogo ou qualquer paciente de trauma. A perfuração por arma de fogo, ela é um trauma, ok? Trauma, quando nós falamos de trauma, não é só o paciente ser atropelado, é cair de uma grande altura. Então, quando a gente fala de trauma, também entra perfuração por arma de fogo, perfuração por facas, por arma branca. Tudo que afetar o nosso corpo de fora para dentro é considerado um trauma, tá? Resumindo, para quem não é da área, uma paulada, pedrada, tudo isso é um trauma. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, falar do PHTLS 6. O PHTLS 6 foi lançado em 2007. Sabe o que ele dizia em ferimento de arma de fogo? Se eu coloco o colar, headblock tirante, dizia assim, ó. Aqui eu facilitei, eu coloquei um tiro no abdômen, ou seja, na barriga, e um tiro na perna. Mas aqui o PHTLS ele diz o seguinte, ó. Trauma penetrante, cabeça, pescoço ou tronco. Pescoço e tronco, ele pode pegar a coluna. Então, é aí que eu penso, pô, será que vai na maca? Pode ser que pegou a coluna. Olha o que ele dizia o seguinte. Se tinha um déficit neurológico, aqui a gente colocou que o paciente está consciente. Mas se o paciente está inconsciente, ou o paciente estava meio sonolento ou confuso, ou qualquer déficit neurológico que eu achasse no paciente, eu imobilizaria esse paciente, ou seja, eu colocava tudo isso aqui e ele considerava aqui, ó, transporte rápido. Mas se o paciente está, como eu perguntei ele, consciente, orientado, sinais vitais, tudo tranquilo, o problema foi a perfuração, aqui diz o seguinte, ó, não está indicada a imobilização. Mas ele deixa uma ressalva, e é isso que eu quero falar para vocês, essa ressalva. Usar o bom senso clínico, na dúvida, imobilizar. Pessoal, eu estou falando de 2007, tá? Eu estou falando do PHTLS 6. Lá em 2007 ele falava assim, ó, na dúvida, vamos imobilizar. O 7 diz o seguinte, a mesma coisa do que o 6 diz. Mas eles falam assim, ó, fazer o julgamento clínico, ou seja, o socorrista ele tem autonomia para decidir o que eu faço com o paciente ou não, tá? Então aqui diz assim, ó, na dúvida, imobilizar também. Então o 6 e o 7 diz para imobilizar. Pera aí que eu vou chegar no 9, aonde que a gente tem que estar seguindo porque é o atualizado, tá? Vamos lá. O PHTLS intermediário, que é entre o 7 e o 9, eu não tenho o 8, mas isso aqui ele saiu como uma versão reduzida, resumida. Ele é de 2013, ou seja, faz 10 anos. O que ele falava é o seguinte, a mesma coisa que os outros falaram, para você, se tivesse um déficit neurológico, imobilizar, colocar tudo isso, se não tivesse, não fazer. Transportar o mais rápido possível. E ele diz o seguinte, ó, faça avaliação clínica em caso da dúvida imobilize. Então até 2013 eu decidia, como socorrista. Na dúvida eu imobilizava, tá? Agora o que o 9 diz? Já lançaram o 10, tá? O 10 ele tá em inglês, eu espero que saia logo em português, mas o que isso aqui que a gente segue hoje diz? Vamos lá. Primeira coisa, perfuração por arma de fogo. Eu atendo com aquele mnemônico XABCDE. X, grande hemorragia, A, via aérea, B, respiração, C, circulação, o D é o exame neurológico e o E é a exposição da vítima, prevenção da hipotermia. Então vamos lá. Pessoal, uma coisa importante. Muitos socorristas acham que, um dia a gente vai falar sobre isso, tá? Que o colar cervical, algumas literaturas trazem que a gente tem que colocar lá no A. Quando eu falo em colocar colar cervical lá na letra A, muitas vezes, quando eu vou avaliar o paciente, depois que eu avaliei se tem lá uma hemorragia, eu vou lá para a via aérea. Entrava antes do B o colar cervical. O colar cervical, quem está ali na cabeça, quem trabalha sabe que quem está na cabeça só vai sair da cabeça depois que tiver o paciente totalmente imobilizado, depois que tiver colar, headblock, tirante de testa, o tirante de mento, todos os tirantes, ou cinto-aranha, ou cada cinto desse colocado. Depois que tivesse tudo certinho, a pessoa ia sair ali da cabeça, não era assim? Não é assim até hoje? Então o colar cervical não necessariamente precisa entrar logo de cara.
Pegou o paciente, já pega o colar e coloca. Não, vamos avaliar ele primeiro, ver tudo que tem para ver, já que a pessoa da cabeça vai ficar ali, então a gente não precisa necessariamente colocar o colar cervical, certo? Agora, o que, que o PHTLS 9 diz? O que, que ele diz? Depois a gente vai falar da realidade do Brasil, tá? Ele diz o seguinte: indicações para imobilização de coluna. Uma coisa muito importante, quando a gente fala em imobilizar, quer dizer que a gente imobilizou. O paciente está preso ali, ele não consegue mexer. Imobilização é isso. Se você for procurar no dicionário, é isso. Por que, que agora a gente está chamando essa antiga imobilização de restrição? Porque a gente não consegue imobilizar 100% o paciente. A gente consegue restringir. A gente consegue restringir o movimento. Então esse assunto de restrição de movimento de coluna, sobre se eu coloco na maca ou não, não é novo. Como eu mostrei para vocês, aqui no PHTLS 6, ele já estava dizendo sobre restrição. Aqui ele fala sobre, não sei se vocês conseguem enxergar, ele fala sobre o objeto penetrante, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas ele fala sobre o trauma em si, o trauma fechado, o paciente que se acidentou de moto, se acidentou de carro, o paciente que levou uma pedrada, uma paulada, uma facada, um tiro. Então, lá em 2006, ele já falava sobre isso, se eu imobilizo ou não o paciente. E só muito tempo depois foi que alguém começou a falar sobre isso. Peraí, gente. Começou muitas vezes a surgirem novos estudos dizendo que essa maca aqui não era 100% para o paciente. Então agora, pessoal, vamos voltar aqui, ó, no PHTLS 9. O que, que ele fala? O que, que hoje ele diz sobre uma pessoa que levou um tiro? Trauma penetrante aqui fala novamente na cabeça, pescoço ou tronco. Por quê? Cabeça ou pescoço e tronco é onde que fica ali a nossa coluna vertebral e é ali onde pode estar o problema. Eu falei com alguém no privado e ela falou que o irmão dela ficou numa cadeira de rodas depois que ela levou um tiro, mas a bala acertou diretamente uma vértebra. Então naquele momento ele já perdeu os movimentos. Ela contou ali que foi na porta de um bar, foram para acertar outra pessoa e acabou acertando ele. Uma história bem triste, né? Mas, vamos lá. Vamos voltar aqui então no que nos interessa, na resposta de hoje, tá? Trauma penetrante na cabeça, pescoço ou tronco. Imobilização não indicada. Diz transporte rápido. Aqui ele não deixa a lacuna, ele não deixa uma brecha dizendo assim, ó, socorrista, você avalia e você diz o que você vai fazer. Mas lembrando que, vê se vocês conseguem enxergar, ele não deixa nenhuma lacuna, ele só fala não imobilizar, transporte rápido. Agora a gente vai ter que entender uma coisa. Se tiver esse caso do tiro, foi uma lesão primária. Agora vamos supor que a vítima levou um tiro e caiu. Tô andando na moto, alguém está andando na moto, leva um tiro e caiu. Então ele pode ter uma lesão secundária. E é aí onde que eu posso entrar com aquele pensamento crítico, com aquela avaliação, para dizer se o paciente vai na maca ou não. Então hoje o PHTLS diz que ferimento por arma de fogo eu não coloco colar, não coloco na maca. Quando que eu vou colocar esse paciente na maca? Quando eu precisar transportar o paciente. A minha maca clínica não chega até o paciente. Então essa maca aqui, inicialmente ela foi feita para transporte, para transpor o obstáculo. Então eu vou usar essa maca, eu vou restringir totalmente o paciente com colar, headblock, tirante, não nessa situação. Então levou um tiro, ele prioriza o transporte rápido, mais do que a imobilização, ok? Isso quem está falando, pessoal, não é opinião pessoal minha. Isso quem está falando é o PHTLS, tá? Então se você segue o PHTLS, está escrito aqui, tá? O PHTLS, perguntar ali em que livraria compra, geralmente a gente coloca ali no Google e acha o lugar mais barato. Mercado Livre, ou tem livrarias também, só que talvez seja um pouquinho mais caro, né? Eu não tenho certeza. Já saiu 10, tá? O valor de um PHTLS desse 9, ele deve custar aí uns 300 e pouco. Quando lançam é uns 400. Agora deve estar por volta de uns 300. Pessoal, isso que eu falei agora é o que o PHTLS diz. Mas
Ele não é a resposta final. Ele mesmo diz que a resposta final são os protocolos locais. Vocês sabem o que é princípios e preferências? Vamos lá, eu vou explicar rapidamente para essa live não se alongar muito, não sei se vocês estão gostando. É a minha primeira live que eu faço na minha vida. É a minha primeira live. Então, me perdoem qualquer coisa, se eu estou falando muito rápido. Se vocês não estiverem me entendendo, podem falar ali. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Pessoal, o que é um princípio? Todo socorrista precisa saber o que é um princípio, preferência e pensamento crítico. Depois que você souber isso, cara, tua carreira vai deslanchar. Menina, tua carreira vai que vai. Agora, enquanto você não souber isso, você vai ficar como se fosse... Lembra os cavalos antigamente que eles colocavam aquela... Eu não sei o nome daquele negócio que tapa o olho e você olha só para frente, você olha só para um protocolo, você olha só para uma direção. É assim assim que acontece numa pessoa que não sabe o que é princípio, preferências ou não se atualiza. Vamos lá, rapidão. Princípio. É o que o socorrista precisa fazer. Ó, tem bastante gente comentando ali, Cláudia, Rose, que tá legal, que tá ótimo, perfeito. Pessoal, vamos lá. Princípios é o que o socorrista precisa fazer. Eu vou dar um exemplo simples. Quando alguém está com uma hemorragia, o que o socorrista precisa fazer? Conter a hemorragia. Não importa em que lugar do mundo ele esteja, não importa o horário, não importa o tipo de pessoa, hemorragia eu sempre vou ter que conter. Vai passar os anos e eu sempre vou ter que conter uma hemorragia. Não vou poder deixar o paciente sangrando. Isso é o princípio. Esse é um exemplo, tá? Conter hemorragia. Entenderam o que é princípio? Agora eu vou explicar o que é preferências. Princípios, preferências e pensamentos críticos. Princípio, eu vou salvar depois a live, tá? Princípio, conter hemorragia. Preferência, vamos lá. É como eu vou conter. Se eu tenho muita experiência e eu sei 5, 6, 7, 8 tipos de contenção de hemorragia, eu vou usar um deles. Agora, se eu só sei um tipo, então eu só vou poder usar daquela maneira. Por exemplo, eu só sei que eu tenho que apertar muito forte em cima do local. Uma pessoa leiga. Ele vai fazer sempre daquela maneira, ele não aprendeu de outra maneira. Agora, se eu sei que eu posso fazer uma compressão direta, se eu sei que eu posso usar ali uma atadura, um pano, o que eu tiver na hora e apertar bem, fazer um curativo compressivo, opa, eu já sei dois métodos. Então a minha preferência já vai mudar. Peraí, mas eu não tenho uma camiseta, mas eu tenho uma atadura que é própria para isso. Então a minha preferência ela vai variar de acordo com o meu conhecimento, de acordo com o material disponível, de acordo muitas vezes com a situação, mas eu vou ter que respeitar o princípio. Se eu conseguir atingir o princípio, segurando ali, pressionando no local, até o socorro chegar, perfeito, eu atingi o princípio. Perfeito, gente, eu consegui fazer o que tinha que fazer. Agora, se eu tenho uma atadura, melhorou o princípio, eu vou atingir o princípio de uma maneira melhor ainda. Mas tanto a pressão direta, quanto uma atadura compressiva, quanto um torniquete, se eu conseguir aplicar, se eu conseguir que o princípio seja alcançado, perfeito. Então, vocês podem questionar muitas vezes como a pessoa vai fazer aquilo, mas se ela atingir o objetivo, perfeito. Vocês entenderam? Às vezes o PHTLS vai falar o seguinte: para atender uma hemorragia, faça de uma maneira. Mas o ATLS ou outras referências podem fazer diferente. E aí, se atingir o princípio, está perfeito. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Antigamente, tinha protocolos que, num desengasgo, você usava a manobra de Heimlich. E tinha protocolo que, nesse mesmo que era a manobra de Heimlich, você não podia dar tapa nas costas. Outro protocolo, por exemplo, lá o sul-africano ou o europeu recomendava a primeira coisa um tapa nas costas. Então era questão de princípios e preferências. Se eu alcançasse o princípio, estava perfeito. Nessa questão, o PHTLS diz então para não restringir inferimento de arma de fogo, tá? Então vamos lá, princípio, um exemplo. Contei hemorragia, eu sempre vou ter que fazer isso. Preferências, como eu vou fazer isso, tá? E o que é o pensamento crítico? Que o próprio PHTLS bate muito nessa tecla. Eu, como socorrista, eu tô na cena, eu vou avaliar o paciente e dizer, ó, esse paciente eu preciso colocar na maca, esse paciente eu não preciso colocar na maca. Eu tô lá e eu vou dizer como fazer. Pessoal, um grande erro de muitos socorristas, um grande erro, julgar o outro por uma foto.
julgar um vídeo muitas vezes. A gente não sabe que tipo de profissional que está ali, que tipo de curso muitas vezes ele tem, se ele tem um material na ambulância. Tem ambulância, pessoal, no Brasil que ele não tem nenhum material. Às vezes falta colar cervical. Eu já trabalhei em cidade que muitas vezes faltava o headblock, faltava o encosto de cabeça, se vocês acreditam, e em cidade que não era pequena. Agora imagine em cidades pequenas, como não deve ser sofrido, verba para conseguir as coisas. Então, muitas vezes, não vamos julgar com o vídeo que a gente vê. A gente pode aprender com o vídeo, né? Pô, mas tá errado, ele devia ter feito dessa maneira. Mas muitas vezes eu tenho que conhecer a realidade daquele paciente, tá? Pessoal, e quando eu falo de maca, realmente é essa maca rígida, tá? Estão falando ali sobre maca retrátil, né? A maca retrátil é essa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Chamada também de maca clínica, conseguem ver, né? Maca retrátil, maca clínica. Perfeito, hein? Nós chamamos de maca clínica aqui e falaram ali que eles chamam de maca retrátil. Perfeito. Outra coisa. Então o transporte desse paciente, como que eu faço? Eu coloco na maca retrátil e levo, certo? Se o paciente parar, meu Deus, então eu deveria ter colocado nessa maca? Não. Quem trabalha na ambulância sabe, boa noite Herbert, quem trabalha na ambulância sabe que nós temos dentro da ambulância uma mini maca, é uma prancha também, um pedaço de madeira muitas vezes, que quando o paciente para, a gente lateraliza o paciente ou levanta ele do jeito que dá, porque ele está parado, coloca debaixo das costas dele e começa a compressão. Então não necessariamente eu preciso colocar nessa maca aqui, nessa maca rígida, para poder transportar o paciente, tá? Por causa que eu acho que ele vai parar. Outra coisa. Então vocês viram que o PHTLS ele manda não restringir a coluna desse paciente. Quando eu falo restringir, eu estou falando imobilizar, tá? Não é eu que estou falando, não estou achando que é assim. Ele diz para não fazer. Porém, quando eu vou em princípios, preferência e pensamento crítico, ele diz que eu vou decidir. Então, se tiver um outro mecanismo associado, o paciente caiu, por exemplo, e ele tiver um déficit neurológico, principalmente, certo? Eu coloco na maca, tá? Mas se não, não se assustem quando alguém levou um tiro e o paciente e os socorristas cheguem e coloquem ele direto na maca retrátil, tá? Não se assustem quando isso acontecer. Então, por isso que é importante, pessoal, nós se atualizarmos. Lembra como era antigamente, lá em 2010, a contenção de uma hemorragia? Hemorragia é sangramento, tá? Para quem não é da área. Como que era? Pressão direta, curativo compressivo, então eu passava uma atadura bem forte, eu elevava meu membro, eu pinçava o ponto arterial e na quinta opção eu usava o torniquete. Só na quinta opção eu usava o torniquete. Isso em 2010. Como que é hoje? O torniquete muitas vezes ele não é já a terceira opção, a segunda e muitas vezes a primeira. Lá em 2010 o torniquete ficava em quinta opção. E lá em 2010 se afrouxava o torniquete a cada 15 minutos. Isso matava muita gente por causa de se afrouxar o torniquete. Outro dia eu explico como funciona esse mecanismo para vocês, para não ficar muita informação. Mas hoje em dia mudou. Não adianta mais elevar membro, tá? Não adianta. Fizeram estudos dizendo que não altera em nada a pressão arterial ou o nível de pressão realmente daquele braço, daquele sangue que está se esvaindo, se elevar o braço. Então por isso que foi tirada a elevação de braço, por isso que foi tirado o pinçamento de artérias, né, do ponto arterial. Então, pessoal, eu queria que vocês pensassem muito nisso, em princípios, preferências e principalmente no pensamento crítico. Como que é no Brasil hoje? Muitas cidades têm unidade avançada, então ele pode esperar a unidade avançada chegar até o local, isso, claro, fazendo algumas intermediações ali no paciente, ofertando muitas vezes oxigênio se ele precisar, contendo hemorragia, e assim vai. E tem lugares que não tem unidade avançada, e aí eu tenho que pegar o paciente e correr o mais rápido possível, para o hospital, tá? Então, assim, o PHTLS ele diz para não colocar na prancha. Mas se você optar por colocar na prancha, é contigo. Tranquilo? Lembrando que isso aqui também causa malefícios, tá? Lesão por pressão. O paciente, se você nunca foi colocado numa prancha, pede um dia pro colega de vocês colocar vocês numa prancha e dá uma voltinha ali com a ambulância.
Ah, vou abastecer, me coloca nessa maca aqui, ou nessa prancha rígida, e vamos abastecer para mim ver como é que é. Pessoal, em 30 minutos, você que nem tinha dor nas costas, que não sofreu lesão nenhuma, já vai estar com dor nas costas. Então, muitas vezes o paciente não tinha dor nenhuma, chegou no hospital com dor, por causa dessa maca. Um exemplo, você já deitou para assistir televisão no chão? Eu não sei se você já fez isso, faça em casa. Deite para você ver se em 20 minutos você não está com as costas todas doendo. E é por isso que essa maca muitas vezes não é tão mais recomendada, tá? Aqui tem gente dizendo que onde mora tem que correr o mais rápido possível, e é aí que complica. Porque muitas vezes, pessoal, um exemplo, a PCR, eu não transporto o paciente fazendo PCR, mas se eu não tiver uma unidade avançada no local, nenhuma literatura vai mandar você transportar o paciente em parada, tá? Nenhuma literatura vai recomendar. Mas muitas vezes, lá no protocolo local, por isso que é muito importante, isso aqui é uma direção, quem vai mandar é onde você mora, que é o protocolo local. Onde você mora vai dizer, se eu coloco uma PCR, por exemplo, numa ambulância, uma parada cardiorrespiratória, se eu coloco um paciente que está em parada cardiorrespiratória dentro de uma ambulância e transporto. Então, o PHTLS vai dizer para não fazer isso. E quando você faz isso, você tira a chance praticamente que o paciente tem. Por quê? Quando o paciente está em parada, vocês acham que numa ambulância, com o motorista acelerando, com o motorista freando, você acha que a gente consegue ficar em cima do paciente? Não. Quando o motorista acelera, a gente sai de cima do paciente, e quando o motorista freia, a gente também sai de cima do paciente. Então, por isso que nenhuma literatura vai recomendar. Mas se eu não tenho uma unidade avançada, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar ali na cena fazendo até quando? Até quando o protocolo manda realmente eu parar, que até a equipe se esvair, cansar, que na exaustão do socorrista manda eu parar. Então por isso que muitas vezes vocês vão ver o pessoal também transportando o paciente em parada. Então não adianta eu, Ivo, que trabalha numa cidade muitas vezes que tem uma unidade avançada, onde eu identifiquei a parada, eu comecei a compressão, eu peguei muitas vezes um acesso, eu coloquei adrenalina. Muitas vezes não adianta eu dizer, pô, tá errado, vocês estão transportando um paciente parado, vocês estão matando o paciente. Porque no meu encontro tá vindo uma USA, tá vindo um médico com um enfermeiro, mais um condutor, tá vindo uma outra equipe. Tem lugar que só tem dois, gente, é o condutor e o socorrista. Então é eles mesmo que tem que resolver a questão, tá? Então lembre-se de uma coisa, se vocês entenderam o que é princípio e preferência, tem cidades, como disse o Herbert, que só tem o bombeiro. E o bombeiro, pessoal, eles são muitas vezes militares ou voluntários. E se você olhar pela portaria 2042 do Ministério da Saúde, eles nem são considerados da área da saúde. Entendam que da área da saúde é técnico de enfermagem, auxiliar e médico. Por isso que o bombeiro ele não pode pegar um acesso venoso, tá? Ele não pode pegar acesso no paciente. Nem ver a glicemia, muitas vezes ele não pode, tá? Mas já tem unidades de bombeiro que tem médico dentro, que tem técnico. Então eles já estão respaldados, já é um outro protocolo, tá? Então, lembrando que PHTLS é o que a gente segue no trauma. Seguimos outras referências, mas o PHTLS é o que mais a gente ouve falar. Mas não é ele que vai decidir o que eu faço, tá? Quem vai decidir é princípios, é preferências e é o protocolo local. Fechou? O protocolo onde você mora vai dizer. Então por isso que muitas vezes eu não posso dizer se onde você faz está errado ou não. Se é comigo, às vezes eu acho que eu não colocaria na maca. Mas se eu olhar e achar que tem... Mas não é ele que vai decidir o que eu faço, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Se eu olhar e achar que essa lesão pode ter causado algo na coluna, ele está inconsciente, ou ele está meio sonolento, com perda motora, por mais que aqui eu já dei a opção que ele está consciente, eu coloco na maca, tá? Então você decide. É o protocolo local que vai decidir, tá bom? E aí, uma coisa muito importante, você chegar lá no hospital, ou no PA, que é a sua referência, e conversar com o médico e falar, doutor, eu fiz dessa maneira por isso, tá? Porque aí ele vai, muitas vezes vai ver você chegando o paciente sem colar, sem headblock, sem nada. E aí muitas vezes nem o médico tá atualizado, tá, pessoal?
Uma coisa importante, sempre saibam ou perguntem para quem está ensinando vocês aonde está escrito, da onde ele tirou aquilo. Vocês notaram que nos meus vídeos que eu faço eu sempre digo aonde eu tirei? Porque senão, pessoal, pode ser que eu aprendi errado e estou replicando errado. Então, quando eu olho a referência, quando eu explico a referência, ou quando eu digo da onde é a referência, fica mais fácil para você explicar para os outros. Porque daí você vai falar assim, ó, não, onde está escrito? Lá no PHTLS. Tá lá escrito. Então aqui tá, aqui, ó, na página 307 do PHTLS 9, ali diz para não imobilizar e não transportar, tá? Então, lembrando que restrição de movimento de coluna, se eu boto um paciente de trauma na maca, ele tá desde 2006, desde a sexta edição, 2007. E eu tenho a quinta edição, e eu acho que na quinta edição também já tem sobre restrição de movimento de coluna, se coloco na maca ou não. Mas, somente hoje, através de estudos dizendo que a maca rígida faz mal, é onde se veio falar, vamos bater na tecla aqui, vamos trazer o melhor para o paciente. Então é por isso que se ouve hoje muito falar sobre restrição de movimento de coluna. Pessoal, então a resposta certa que seria, no meu ver, se eu for seguir o PHTLS, não colocar na prancha rígida, tá? Colocar direto na maca retrátil ou maca clínica. Mas, você é o socorrista, você vai dizer. Pessoal, eu falei talvez o que tinha que falar, eu não vou me aprofundar muito nessa live, não sei se vocês estão gostando. Foi a primeira live que eu fiz. Toda quarta-feira a gente vai fazer uma, então, para falar sobre aquele assunto polêmico, tá? E eu quero perguntar para vocês. Alguém tem alguma dúvida ou algo que eu possa acrescentar? Se eu não souber, eu vou pesquisar, porque eu não sei tudo. Eu acho que ninguém sabe tudo nesse mundo. E aí eu trago para vocês. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu abro para vocês aí e a gente vai ler agora o que vocês escreveram. O que vocês acharam? O que vocês têm de dúvida? Querem contar alguma coisa? Eu leio também. Eu quero agradecer todos vocês que estão aí, certo? E era isso. Se alguém quiser perguntar, bora. Tô aqui para ajudar vocês, tá? E outra coisa, enquanto o pessoal vai escrevendo, sinais vitais é prática. Você pode ter feito vários cursos, mas se não praticar, é isso mesmo. Sinais vitais é prática. É uma coisa que o socorrista tem que saber, é aferir pressão, é sobre verificação de sinais vitais, muitas vezes com material e sem também, tá? A Carla disse que chegou atrasada, mas vai ficar salva, Carla, essa live. O ZAU, Gusto Limeira, muito bom, continue o seu trabalho. Pessoal, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Para abrir o conhecimento de vocês. A gente, como eu falei para vocês, não é o que eu acho, eu trago o que o PHTLS diz, tá? Se você não concordar, tranquilo, cada um talvez use uma referência, tá? Muitas vezes você pode estar usando outra referência, mas não tem como eu dizer que não posso fazer dessa maneira porque está escrito aqui, tá? Tá escrito aqui. Então eu sempre trago a referência para vocês. E a referência de hoje, PHTLS 9. Na verdade, quase tudo que eu... A quarta chego cedo, a Suzy falou. Tudo que eu trago é sobre o PHTLS, tá? Pessoal, a gente vai fazer outras lives. Agora... É que eu não consigo ler tudo que vocês estão falando. Ah, tá. Qual edição que a gente está seguindo? Carla, é o 9, Carla. Hoje é o 9, tá? A gente já tem edição número 10, a 10, só que ela tá em inglês ainda. E infelizmente, eu não sei inglês, não. E, na verdade, eu nem quis comprar inglês, porque além de não saber inglês, ele ainda tá muito caro, ele só tem nos Estados Unidos, né, tá? Ele não tem pra cá no Brasil ainda. Então eu vou esperar sair a versão em português, que daí eu sei ler português, né? Mas em inglês eu não sei não, tá? Então ele também não tem nem PDF. Se alguém tivesse em PDF em inglês... a primeira coisa que eu peguei foi uma chacina. Bah, é complicado. Quando você chega lá e vê que já não tem muito o que fazer, tem uma ou duas vítimas vivas, fica mais fácil. Mas agora contando tudo vivo, aí complica. E vocês estão vendo que cada vez mais está tendo incidente ou acidente com múltiplas vítimas, é como vocês quiserem chamar, tá? Então, aqui onde eu moro, teve aquela do cara que entrou com a machadinha lá e acertando as crianças. Então, são situações complicadas, tá? Atender quando tem mais de uma vítima. Mas hoje, então, a gente falou sobre ferimento em arma de fogo.
Eu estava em plantão lá na praia quando aconteceu a chacina. Fala o nome novamente do livro. Pessoal, isso aqui é um livro PHTLS. Ele é em inglês, né? É Pré-Hospital Trauma Life Support. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. PHTLS 9, tá? Ele custa uns R$300 mais ou menos no Mercado Livre. Só que tem também em PDF. Tem em PDF. Galerinha, o que vocês acham de nós fazermos aqui a página? Tem um outro menino que é o dono, né, o Rafael. O que vocês acham da gente fazer um grupo de WhatsApp para compartilhar informações com vocês? Montar um grupo de WhatsApp, que agora eu acho que a atualização do WhatsApp dá 1000 e poucas pessoas. E se encher um, a gente coloca outro e outro. E aí a gente consegue trazer, muitas vezes no WhatsApp, informações que o pessoal acaba não vendo aqui ao vivo, né, na live. Ou talvez não entra muito no Instagram. Porque eu não era muito de redes sociais não, tá? Instagram Nossa, comecei a usar há pouco tempo. Tanto é que eu tenho um perfil, pessoal, se vocês quiserem me seguir lá, é @ivoramos_aph. Se vocês vão ver lá, tem mais coisas de como eu era mais antigamente. Mais coisas engraçadas, coisa de TikTok, fazendo umas palhaçadas. Mas fazia uns vídeos assim também, tá? Tudo o que for para agregar, a gente tava fazendo. Então, galerinha, eu vou encerrando, tá?